Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, senhoras e senhores, 19 de janeiro de 2022, 8 horas 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas e também agora pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br. Olha só, vamos lá, vamos explicar porque estamos também no nosso site. Se você tá ali com o seu navegador aberto, tá ali checando as nossas primeiras notícias de hoje, você já vai ouvindo o Bom Dia Agronegócio. Agora, se você quiser fazer suas perguntas, mandar suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, a gente vai te pedir para abrir no YouTube a nossa conversa, tá certo? Ou pelo Instagram. E ali a nossa interatividade acontece, tá bom assim? Então estamos também pelo noticiasagricolas.com.br, mas a nossa interatividade ainda acontece no YouTube e no Instagram. Letícia Guimarães nos acompanha e nos ajuda aí nessa conversa, tá certo? Ela vai ali colhendo todas as perguntas e as dúvidas que eu não consigo responder na hora. Vou respondendo para vocês ao longo das próximas edições do Bom Dia Agronegócio e a gente segue por aqui. Não se esqueça que essa abertura de mercado tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então, depois que terminar o Bom Dia Agro, vai seguir @Cooperativa Cochupé nas redes sociais e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Combinado assim? Vamos aqui então começar, como sempre fazemos, com a nossa rodada de preços, porque hoje é um dia de recuperação para soja, para farelo, para óleo, trigo subindo, milho subindo, na Bolsa de Chicago, tudo em campo positivo. Vamos lá. A soja sobe 1,2% agora, $13,77 por bushel. O milho tem alta de 1,3% para o primeiro contrato, ou o mais negociado, vale $6,07. O trigo, $7,83, uma alta de 1,9%. Quase 2% de alta no trigo, já já a gente vai comentar sobre isso, tá? O café também em campo positivo, agora vamos olhar para a Bolsa de Nova York. Temos o café com $2,40, mais 58 por libra-peso, uma alta de 0,4%. O açúcar também sobe, 1,2% de alta agora para o primeiro vencimento ser cotado a 1800 mais 88 por libra-peso. O algodão tem 1,3% de alta agora e todas essas soft commodities acompanham o mercado do petróleo, que dá sequência ao seu movimento positivo, a sua trajetória de alta nesta manhã de quarta-feira, depois de ontem ter registrado suas máximas em 7 anos. Há uma preocupação com uma oferta apertada diante de uma demanda que cresce e pode crescer um pouco mais, segundo os especialistas. Segundo os especialistas ainda, como é o caso do professor da Universidade de Lisboa e um dos grandes especialistas do mercado de petróleo internacional, professor Flávio Inácio Inocêncio, de Portugal, nós podemos ver os preços do barril de petróleo chegarem aos $100 aí nas próximas semanas, caso esse mercado ainda reflita estes fundamentos. Essa semana nós também tivemos alguns ataques lá ao Golfo, no Oriente Médio, o que trouxe preocupação também ao mercado, ajudou a alavancar ainda mais as cotações. E nesse momento, o WTI tem alta de 1,3% para valer $85,94 por barril e o Brent tem $88,46 e uma alta de 1,09%. O gás natural em queda, petróleo, prata e cobre sobem nesta manhã de quarta-feira e a gente vai dar uma olhadinha também nos mercados asiáticos. Farelo de soja na Bolsa de Dalian em alta, o óleo de soja em alta também na Bolsa de Dalian e o milho também subindo. O suíno vivo com uma pequena alta de 0,03%. Também já já a gente vai falar sobre suinocultura na China, porque isso tem uma correlação muito profunda com a demanda por soja. A gente vai entender um pouco mais também sobre isso. Óleo de palma em alta na Malásia e também na China. Ambos, os futuros de ambas as bolsas subindo também para o óleo de palma e há uma forte puxada aí do óleo de soja na Bolsa de Chicago nesta manhã de quarta-feira. São ganhos superiores a 1%, 1,5% de alta agora. E o farelo, que ontem perdeu 3%, mais de 3% nos principais contratos, também operando em campo positivo, tem alta de 1% agora nesta manhã de quarta-feira na Bolsa de Chicago, tá?
Bom, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um processo inverso, vou começar pela soft commodities, vou falar um pouquinho do petróleo e do mercado financeiro, para na sequência a gente falar sobre os grãos, porque hoje eles vão nos levar um pouquinho mais de tempo, tá certo? Então, vá mandando as suas perguntas por aqui, suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões. Mande também de onde você está falando, mande sua cidade, mande seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as nossas informações. Se quiser mandar suas condições climáticas, mande também. Mande pra gente se você já está colhendo a sua soja, se não está, se está sofrendo com os incêndios ali na região da Campanha Gaúcha, uma situação muito, muito triste. A gente vai falar sobre o clima também, vamos falar sobre o clima para Bahia também, tá? Enfim, tem muita coisa pra gente tratar nessa edição do Bom Dia Agronegócio. Como eu falei, vamos começar com o mercado financeiro e um pouquinho da soft commodities. Olha só o que nos diz a Agriinvest Commodities. Bolsas em queda na Ásia e no Ocidente. Investidores de olho na taxa de juros real nos Estados Unidos. O Federal Reserve recentemente veio com seus representantes avisando que as mudanças nas taxas de juros poderiam vir acontecendo mais vezes do que o inicialmente projetado. Deve realmente acontecer. Se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, ele tem que se dar, vai se dar, né? Diante do atual momento que estamos vivendo. Ontem nós conversamos com o André Perfeito, economista-chefe da Necton, para entender como isso ia impactar no andamento do dólar. Falou, é uma variável importante, está na mesa, mas meio que o mercado já está entendendo qual é a postura do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano. Então, isso é só um dos pontos. Mas o André Perfeito acredita numa valorização do real para esse ano. Ele acredita que o dólar vai terminar 2022, com cerca de R$ 5,40 e pode testar patamares até um pouco mais baixos do que esse. Por que a gente tem esse quadro? Nós teríamos ainda um saldo comercial positivo da nossa balança, então estamos exportando mais e pela fraqueza da nossa economia estamos importando menos, o que essas exportações, né? E essa balança comercial positiva, ela favorece uma valorização da nossa moeda, as reservas cambiais em patamares adequados e esse aumento das taxas de juros aqui no Brasil. As taxas de juros do país, depois de terem uma queda drástica durante os picos mais agressivos da pandemia, voltam a patamares mais condizentes com a nossa economia. Então, isso deve também promover uma injeção de dólares no país, promovendo uma valorização do real frente à moeda americana. A gente tem outros fatores também que vão motivar esse caminhar do dólar, mas palavras de André Perfeito, estamos mais para os R$5 do que para os R$6, como foi o caso de 2021, quando nós vimos de fato o dólar testar patamares bastante elevados, tá? Então, esse é um ponto importante já do nosso início de conversa, quando a gente fala sobre as questões macroeconômicas, políticas e o mercado cambial. Eu vou deixar para vocês o link dessa entrevista no YouTube, tá? E vou deixar também o caminho para vocês acompanharem isso no Instagram, certo? No Instagram não dá pra gente colocar os links lá no comentário, no YouTube dá. Então, pro pessoal que tá nos acompanhando pelo YouTube, vou deixar aqui o link da entrevista do André Perfeito, certo? André Perfeito, vídeos, o nosso caminho, né? Política e economia. E vai procurar pelo mercado cambial, certo? O título dessa entrevista: Real tende a se valorizar ao longo de 2022 com expectativa de bom saldo comercial, juros mais altos, entre outros fatores, como eu citei, as reservas cambiais em patamares adequados, a economia da China caminhando bem e o mercado de commodities agrícolas e commodities de uma forma geral também. Isso são pontos importantes, tá? Não deixe de acompanhar essa entrevista do André, que vai te trazer uma espécie de uma luz para o mercado cambial, que tende a ter certa volatilidade esse ano, então estamos acompanhando, tá? Pessoal, inclusive, que está nos acompanhando no YouTube, muito bom dia para vocês também, o seu Antônio nos mandando bom dia, o Bruno Frigato, Maringá, no Paraná, hoje sem chuva por aqui, mas nos últimos dias deu uma chuva boa, graças a Deus que o Paraná tava também em chamas, né? Pelo amor de Deus, um calor, enfim.
Otávio Sandrin, bom dia de Prata, Minas Gerais, também conosco. Vou colocar para vocês o caminho aqui também pro vídeo do André no Instagram, tá? Ó, menu, vídeos, política e economia, vai procurar pelo vídeo do senhor André Perfeito, tá? Então, vale a pena vocês recuperarem este conteúdo, ok? Joia, vamos seguindo por aqui. Mais uma vez, o que nos diz a Agriinvest Commodities, né? O governo chinês estuda formas de relaxar as medidas de desalavancagem sobre as construtoras. O buraco negro da Evergrande está puxando todas as demais construtoras. É o caso da crise do setor imobiliário lá na China. A escalada das tensões na fronteira da Ucrânia está nas manchetes e impacta diretamente os preços do trigo. Vamos já falar sobre isso. Modelos de clima mostram um cenário benéfico para a América do Sul, chove onde precisa e redução onde não precisa. Como eu falei, já a gente vai falar sobre a chuva na Bahia, tá? Clima para Bahia e como isso vai ajudar a colheita da soja, tá? Compras de soja pela China estão devagar, quase parando. Na semana passada, apenas 5 navios contra 10 da semana anterior. As margens estão matando a demanda chinesa. Já vamos falar disso, tá? Falamos então do mercado financeiro, como eu falei, vamos agora virar nossa chave para o petróleo e para soft commodities. O petróleo, como eu já adiantei, está refletindo aí um quadro bastante interessante, né, de oferta apertada e um quadro de demanda que segue muito presente. O óleo, o petróleo é de fato, né, o sangue da civilização moderna, então o mundo ainda é bastante dependente desta matriz energética e vai continuar puxando, vai continuar olhando para isso, até porque toda aquela crise energética que nós tratamos no ano passado não se virou pó de um dia para o outro. Ainda há todo esse quadro. Inclusive, o governo chinês ordenando que a produção de carvão seja mantida, apesar da sua meta de melhorar a qualidade do ar na China, em Pequim principalmente, para a chegada das Olimpíadas de Inverno, que acontecem no mês que vem. Então perceba que ali é uma faca de dois gumes, né? E isso ainda está bastante no foco ali dos investidores, dos traders, dos participantes do mercado, dos especuladores, certo? Então, esse é um ponto importante. E isso vai puxar as demais commodities. O algodão é um mercado muito correlacionado com o petróleo, puxa. O açúcar nem se fala. Ontem, inclusive, nós trouxemos uma avaliação feita pelo Jonathan Simeão com os especialistas sobre como essa questão do petróleo tende a ter um impacto decisivo ali no mix das usinas, ou seja, nas suas decisões sobre o que farão ou o que produzirão mais, açúcar ou etanol. Quando nós temos altos preços do etanol, isso impacta diretamente em preços mais altos da gasolina, consequentemente puxa os preços do etanol. Margens melhores obtidas com o etanol vão estimular um mix mais alcooleiro das usinas. Elas deverão produzir mais etanol, né? Essa é a tendência, esse é o caminho que as coisas fazem. Isso quer dizer que vai acontecer assim? Não, mas é o caminho que as coisas fazem. E é por isso que os preços do açúcar vão na carona. Até porque há uma preocupação bastante forte com a oferta global de açúcar. Então uma coisa se junta a outra e a gente vê os preços, portanto, subindo. Olha só, eu quero puxar aqui para vocês essa notícia que o Jonatas trouxe ontem, e acho que vai ser realmente bastante importante também para a gente avançar com as nossas informações aqui. São outras informações também importantes do mercado de petróleo. Brent deve quebrar a barreira dos $100 com demanda firme, diz o Goldman Sachs, e diz também o senhor Flávio Inácio Inocêncio, como eu falei, um dos grandes especialistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas para mercado petroleiro, tá? OPEP vê mercado de petróleo bem apoiado em 2022, apesar dos efeitos da variante Ômicron. Os números de casos estão explodindo. A Europa está ali registrando muitos casos. A França registrou mais de 400 mil casos em 24 horas. É um recorde dos recordes, né? Então isso é realmente muito sério. Então estamos olhando para tudo isso, tá? Está tudo isso no radar e a gente vai continuar olhando para isso. E como eu falei,
ontem cotações nas máximas em 7 anos para o petróleo. Bom, vamos abrir a Bolsa de Nova York e vamos olhar o que nos mostra o mercado de açúcar, né? Nesse momento, os 2 primeiros vencimentos com ganhos de mais de 1%. O março vale 1800 mais 88 por libra peso. O maio, 1800 mais 61 por libra peso, com alta de 1,03%. O julho, 1834, com uma alta de 0,8%. E o outubro, 1800 mais 23, subindo 0,7%, tá? Consequentemente, os preços do café vão na toada, fora os seus fundamentos também positivos, né? O mercado do café tem apoio muito forte nos seus fundamentos. O contrato março, 2 dólares e 40 centes mais 75 por libra, uma alta agora de 0,5%, bem como se dá também para o maio, mas levando o contrato a 2 dólares e 40 mais 60 por libra. O julho tem 2 dólares e 39 mais 55, uma alta de 0,4%. E o setembro cede um pouquinho, 2 dólares e 36 mais 95 por libra peso, tá? Então, esse é o mercado das soft commodities na Bolsa de Nova York nesta manhã de quarta-feira, acompanhando o petróleo. No algodão, o que nós temos? O contrato março valendo 1 dólar e 22 mais 68 por libra, uma alta de 1,3%. Mesmo ganho para o maio, que vale 1 dólar e 19 mais 27. O julho, 1 dólar e 15 mais 95, uma alta de 1,13%. E o dezembro são 97 centes mais 25 por libra, uma alta de 0,42%. Tá? Então, este é outro mercado para a gente ter bastante atenção em 2022. É um mercado que vinha trazendo uma condição importante ali para o mercado de recuperação de preços, né? O mercado cotonicultor. Então, estamos ali acompanhando, ok? Vamos nos atualizando por aqui também e qualquer novidade você certamente será informado, ok? Falamos das soft commodities, vamos passar para os grãos negociados, portanto, lá na Bolsa de Chicago. Vamos abrir a tela da soja? Neste momento, os ganhos para a soja variam de 11,5 pontos a 15 pontos nos principais contratos. O março, 13 dólares e 76 centes por bushel, sobe 15 pontos. O maio, 13 dólares e 85, tem 14 pontos mais 75 de ganho. O julho, 13 dólares e 91, 14 pontos e meio de alta. E o agosto, 13 dólares e 68, tem uma alta agora de 11 pontos mais 75. Olhando para o mercado de soja especificamente, parte dessa alta vem de um movimento de correção de recuperação, de também realização de lucros depois das baixas de ontem, que foram de pouco mais de 8, 9 pontos nos principais contratos, mas ao longo do dia testou baixas parecidas com as altas que são registradas agora, de 11 a 15 pontos. O que está dando suporte aos preços da soja tem um suporte importante vindo dos derivados, como eu falei, hoje o óleo de soja sobe mais de 1%, os demais óleos vegetais sobem também, não só na Bolsa de Chicago, mas nas bolsas asiáticas também sobem, e não sobe só o óleo de soja, mas sobe o óleo de canola, sobe o óleo de palma, sobe o óleo de tudo, tá? Então a gente ainda tem um quadro importante de fundamentos positivos para os óleos vegetais, estoques apertados de óleos e uma demanda firme. Farelo de soja. Ontem, o farelo cedeu 3%. Por quê? Porque está muito focado na questão argentina, né? Da Argentina saem mais de 40% das exportações globais de farelo de soja. Quando a gente tem complicações com o clima lá, já é sabido que a Argentina vai entregar menos farelo ao mercado, terá menos matéria-prima para processar. E a gente vai ver, portanto, essa condição de um mercado mais desabastecido de farelo, principalmente farelo argentino, por conta dessa questão climática. Então, ontem o mercado, olhando para as melhoras esperadas ali para a Argentina e para as chuvas que chegaram nas últimas 48, 72 horas para regiões importantes, a gente vê o mercado devolver. Quando a gente passa por um momento de recuperação, tudo vai na carona. Então, depois de perder 3% hoje, o mercado sobe 1% em Chicago para o farelo e tá de olho nesse quadro todo. Quando a gente fala de farelo, a gente está falando de
uma preocupação com a oferta, é verdade, por conta de todas essas adversidades que se registram na Argentina. Soma-se a isso uma redução no esmagamento por lá, porque o produtor não quer vender, não quer avançar com a sua comercialização, dadas as incertezas sobre o tamanho da sua safra, e mais do que isso, nós temos ali uma dificuldade política, econômica, cambial na Argentina, que também vai atrasando essas decisões dos produtores por lá de entregarem o seu grão. Temos ainda uma área cultivada com soja que é a menor em 15, 16 anos pelos argentinos, dado toda essa soma de problemas que eu acabei de citar. Então, o farelo está num momento ainda bastante delicado e tomando os seus rumos ali, definindo os seus caminhos, as suas estratégias, mas bastante de olho nas questões climáticas da Argentina. Então, essa é uma situação. Tanto que as margens de esmagamento lá na Argentina, elas, assim como aqui no Brasil, elas estão positivas, mas a gente não vê um grande estímulo do esmagamento por lá, justamente por conta desses problemas que eu acabei de citar. Aqui para o Brasil, quando a gente vira a chave para o mercado brasileiro e olhando para o farelo de soja, vou até destacar aqui também algumas informações apuradas junto da Agriinvest Commodities, porque eles têm esse trabalho muito extenso, muito profundo sobre as questões todas das margens, de esmagamento e tudo mais. E olha só o que nos diz a Agriinvest, o Eduardo Vanin mais especificamente, analista de mercado da consultora, sobre a questão do farelo, tá? Nos Estados Unidos e na América do Sul, as margens de esmagamento são boas e os prêmios brasileiros para o farelo, para fevereiro e março, continuam subindo, como explicou o Eduardo Vanin. A baixa cobertura interna de farelo por parte dos consumidores e uma redução do esmagamento na Argentina. Parte disso é o que motiva, inclusive, uma disputa maior entre a indústria processadora nacional e a exportação, o que motiva a alta não só para os prêmios do farelo, mas para os prêmios da soja em grão também. E é por isso que a gente está vendo a indústria ofertar até R$190 por saca de soja, tá? A indústria lá do sul do Brasil está ofertando até R$190 por saca. Isso dá R$5, R$6 a mais do que a exportação está pagando nos portos, para manter esta soja aqui dentro, garantir o abastecimento interno. E é sabido que a gente talvez exporte mais, né? Ou que a gente exporte bem, justamente porque temos uma quebra na Argentina, uma quebra no Paraguai, e a soja brasileira deve ser bastante demandada. Então tem esse ponto, tá? Nos Estados Unidos, ontem saíram dados da NOPA, que é a Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas, mostrando aí uma condição de esmagamento recorde para soja, esmagamento recorde de soja em dezembro nos Estados Unidos. Isso se dá diante das boas margens. O etanol e o biodiesel de soja têm dado boas margens aos processadores americanos e isso estimula a demanda interna por soja por lá também. O que estimula também, diga-se de passagem, a demanda para o milho também, né? Também há uma demanda mais forte pelo cereal, que, lembre-se, 1/3 da produção de milho norte-americana está destinada à produção de etanol e isso, com as boas margens, vai puxando mais demanda interna. Então, este é o quadro do mercado de soja, porque enquanto tudo isso acontece, na China, a situação já é diferente. Os estoques de farelo caíram para níveis críticos. Mesmo assim, os preços do farelo por lá não sobem, porque há um sentimento do mercado de que a demanda por rações ainda caminha lentamente. E isso se dá diante dos baixos preços dos suínos, uma pressão muito forte sobre o mercado suinocultor chinês. Então isso faz com que as compras chinesas sejam muito mais cadenciadas. Como eu já citei também aqui uma informação da Agriinvest, nós temos ali 5 navios contratados na última semana, se a gente comparar nessa semana, né? Se a gente comparar com a semana anterior. Percebe como a gente tem uma diferença importante? Mais do que isso, a China está bem coberta para janeiro, praticamente totalmente coberta, uma boa cobertura para fevereiro e precisa começar a comprar uns volumes para março, abril e deve olhar para a soja brasileira, tá? Mesmo a soja brasileira estando um pouquinho mais cara, né, também pudera, tem essa disputa e tudo mais, e dividindo, pulverizando um pouco mais a sua demanda, quando os Estados Unidos também têm uma soja interessante aí, competitiva.
O que vai determinar também o andamento das cotações da soja a partir desse momento, segundo os especialistas e consultores de mercado, será o comportamento dos vendedores, tanto aqui no Brasil, na América do Sul, mas no Brasil principalmente, e nos Estados Unidos. Como é que isso vai acontecer diante de uma demanda que está um pouco mais lenta nesse momento, né? Mais cadenciada. Então, a gente tem um montão de coisas para olhar no mercado da soja. Aqui no Brasil, os preços seguem firmes, muito remuneradores. Como eu falei, há uma disputa entre demanda interna e demanda externa acontecendo muito prematuramente nessa safra. Estamos com a nossa safra em andamento e mesmo com a nossa safra em andamento, áreas sendo colhidas e tudo mais, nós temos, além de tudo, prêmios em alta, prêmios positivos, não só para o farelo, mas para o grão de soja. Então, percebe como a gente está num momento importantíssimo desse mercado? A gente vai te atualizando de tudo por aqui para que você possa tomar boas decisões, como eu sempre falo, e traçar estratégias. Por que você vai ter que traçar estratégias? Porque já tem produtor renegociando parte dos seus contratos porque não vão conseguir entregar a soja que já foi comprometida anteriormente, como é o caso dos produtores paranaenses, por exemplo. A gente está vendo regiões da campanha gaúcha pegando fogo, literalmente, né? Tem muitos casos de incêndios sendo registrados, dadas altas temperaturas e dias de falta de chuva, de ausência de chuvas, que algumas regiões chegaram a 60 dias ininterruptos sem chuvas. Isso é muito sério. Então, nós temos atenção a tudo isso, tá? É um momento, como eu falei, bastante delicado desse mercado, certo? O Matheus Nierley diz o seguinte: aqui no Piauí, farelo de trigo teve um reajuste de quase 10% em menos de uma semana. Isso se dá também pelas altas do farelo de soja, porque o farelo de trigo acaba sendo uma alternativa, né, Matheus? Então, é um ponto importantíssimo aí, obrigada pela tua colocação, completamente pertinente. E a gente tem que olhar para os preços do trigo também, senhoras e senhores. Vamos abrir, antes da gente falar de milho, vamos falar um pouquinho de trigo, porque as questões geopolíticas se agravando na Ucrânia, as tensões ali na fronteira aumentando, faz com que os preços do trigo subam. Por quê? Porque nós temos na Ucrânia importante origem exportadora de trigo. Vamos abrir aqui. Ontem os preços do trigo se destacaram dos demais grãos que fecharam em queda. O trigo fechou em alta e hoje dá continuidade a esse movimento positivo. Olha só, o março, 7 dólares e 84 cents por bushel, 15 pontos de alta. O maio, 7 dólares e 85, 15 pontos de ganho. O julho, 7,73, subindo 13 pontos, mais 75. E o setembro tem 7 dólares e 73 também, uma alta de 12 pontos, mais 75. Como eu falei, no trigo, a gente já vinha de uma oferta curta, ajustada por conta dos problemas de clima que tivemos na safra passada, e agora essa tensão toda lá na Ucrânia vai agravando a preocupação do mercado, principalmente com as suas exportações, e isso traz esse reflexo para o mercado. Inclusive, separei aqui, tô sempre baseada na Agrinvest, porque a Agrinvest faz uma espécie de amarração de todas as notícias importantes para as commodities agrícolas, principalmente o mercado de grãos, tá? Olha só. Ontem os futuros do trigo começaram estáveis o dia e foram ganhando terreno. Na parte da tarde o volume começou a crescer bastante, chamando a atenção do mercado. No final do dia, o trigo encerrou ontem com alta de quase 4%, tirando o milho e a soja do fundo do poço. Por isso que os dois mercados amenizaram as suas baixas, tá? Ontem. O milho ontem subiu um pouco mais de 1% na Bolsa de Chicago. As tensões da fronteira da Ucrânia subiram um degrauzinho. Na semana passada, o Vladimir Putin comentou que as conversas com a OTAN morreram. O Vladimir Putin tá olhando, invado ou não invado a Ucrânia? Vamos ou não vamos, Rússia, né? No final da semana passada, a Ucrânia sofreu um grande ataque de hackers que foi, obviamente, atribuído aos russos. E ontem, a União Europeia falou em embargo econômico sobre a Rússia ainda esse mês. Então, as preocupações com o trigo não se dão só sobre a Ucrânia, como se dão sobre a Rússia também, né? Que são dois importantíssimos fornecedores de trigo para o mundo. E claro que isso vai trazer realmente muito problema. Olha só, será mesmo que Putin vai invadir a Ucrânia? Te questiona Eduardo Vanin. A gente vai ter que acompanhar. E ele diz mais, o histórico da Rússia movimentando
o histórico da Rússia mostra que não são muito bons em invasões, mas são bons de financiar e apoiar guerras de outros países. Então, pode ser que aconteça alguma coisinha aqui? Pode ser que aconteça. Não se esqueça que a Bielorrússia tá nesse imbróglio aí, não se esqueça, sanções estão começando a ser impostas e isso vai pesar diretamente, como já vem pesando, sobre o mercado de fertilizantes, tá? Atenção. Então, estamos de olho nisso tudo. Quando a gente vê os preços do trigo subindo, os preços da soja subindo, do farelo e do óleo, os preços do milho hoje não ficam de fora, tá? Então, na Bolsa de Chicago, as cotações do milho agora sobem entre 6 e 9 pontos. O contrato março tem 6 dólares e 8, o maio também, 6 dólares e 800 por bushel. O julho tem 6 dólares e 4, o setembro 5 dólares e 76. Claro que é importante a gente olhar para o mercado do milho na Bolsa de Chicago, mas mais importante ainda é a gente olhar para os preços do milho na B3, mercado futuro aqui no Brasil. Por que, Carla Mendes? Porque, senhoras e senhores, a preocupação com a nossa oferta é tanta que os preços estão novamente beirando os R$100, principalmente no interior do país, tá? Então, a gente tem um momento de mercado de milho completamente sólido, sustentado, perspectivas de manutenção desses preços, segundo os analistas e consultores de mercado, e uma perspectiva já de olhar mais para a safrinha. O que teremos para a safrinha 2022? Uma coisa é certa, custos de produção muito mais elevados, relações de troca muito mais apertadas. Então, tudo isso também está no radar do mercado, tá? Como é que vai se dar a safrinha com custos tão altos? Como é que vai se dar a safrinha quando o assunto é clima? Como é que vai ser a nossa oferta? E a nossa oferta, ela tem tido um papel cada vez mais importante no quadro global também, né? Embora as perdas que nós registramos aí nos últimos anos tenham drenado um pouquinho das nossas exportações, principalmente no ano passado, mas mesmo assim a gente tem aberto um espaço como player internacional muito forte. E precisa, então, isso estar colocado também, posto na mesa. Ontem, os preços do milho na B3 fecharam em alta e hoje também abrem o dia assim. O maio tem R$ 96,60 por saca, o julho R$ 90,20, o setembro R$ 89,68, o novembro R$ 90 por saca. Olha só o mercado físico. Ontem, Passo Fundo, saca de 60 quilos, R$ 99,00. Fonte da cotação, consultoria Safras e Mercado, tá? Essas cotações estão disponíveis para você aqui na nossa página inicial. Tem andamento da B3 em tempo real. Tem no final do dia as cotações da Safras e Mercado atualizadas não só para o milho no mercado físico, mas soja, trigo, boi, café e algodão também, tá? Ontem a soja, referência Abelardo Luz, Santa Catarina, R$ 173,00. Veja que preço, que baita preço, né? Trigo, R$ 1.800 por tonelada. Eita, coisa louca, né? Referência Cristalina Goiás, tá? Boi gordo, mercado físico. Ontem, escolha das safras foi o diferencial de base São Paulo versus Goiás. Em reais, R$ 20, tá? Café, mercado físico. Conilon tipo 78 Vitória. Conilon, R$ 810 por saca, tá? O mercado físico brasileiro tá explodindo no café, né? Se esse preço tá pro Conilon, imagina você pro Arábica. Tem todas as informações aqui no Notícias Agrícolas, tá? Algodão, temos aí R$ 1.800 por tonelada do caroço de algodão, referência Bahia, ok? Então, essas são algumas referências importantes aí das safras e mercado. Bom, vamos dar uma passadinha aqui nos nossos comentários, né? Hoje nem passei aqui, dado o volume grande de notícias que temos. O pessoal da Agrocá Negócios, bom dia de Atibaia, São Paulo. Bom dia pra vocês. Bom dia, Dona Eliana, que mandou um bom dia agro. Bom dia, Carla Mendes. A Maria de Lourdes falando sobre a seca terrível. E, de fato, Dona Maria de Lourdes, só quem é produtor sabe o que tá passando nesse momento, né? Deixa eu ver aqui se eu deixei de responder alguém. Pessoal nos mandando bom dia. Como sempre, muito gentis, né? E é sempre bom a gente trazer essa situação. A Valdirene agradeceu pelos esclarecimentos. Não sei exatamente sobre o que, mas estamos aqui para agradecer tudo, viu? Para esclarecer tudo, viu, Valdirene? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui.
Temos aqui algum comentário. Aqui no Piauí, o farelo de trigo, do Matheus. Trouxemos essa informação durante as nossas informações sobre o farelo de soja também. Deixa eu ver se passei alguma coisa aqui. Os comentários vão chegando. Inclusive, mande seus comentários. Mande pra gente de onde você tá falando. Mande sua cidade, mande seu estado. Se tá chovendo, se tá calor, se tá frio. Ontem aqui em Campinas foi uma chuva de vento. Foi granizo. Foi árvore caindo. Foi, olha, uma tristeza do Jeca, viu? Mas, tudo bem agora, né? As coisas passam. Tudo passa, né? Isso é muito bom, graças a Deus. Ainda bem que cada dia só tem 24 horas, viu, senhoras e senhores? Temos aqui, eu tô procurando um comentário sobre o mercado de café, super importante. Deixa eu ver se eu recupero. Aqui, achei. O que o mercado de café achou da previsão de 55,7 milhões de sacas de café, Demas e amigos. O mercado quase caiu de costa quando viu esse número da Conab. Mas é a Conab sendo quem? A própria Conab, né? Então, nós temos, de fato, esse conservadorismo da Conab bastante posto e conhecido pelo mercado, e nós vamos ter essa situação ainda sendo refletida nos próximos meses, vai ajustando até chegar o mais próximo da realidade possível. Mas a Virginia Alves já está desdobrando essa previsão da Conab com os analistas e corretores e consultores e especialistas em cafeicultura para nos dizer quanto a gente pode realmente colher de café na safra 2022, tá? O Bortoletti Júnior. Bom dia, Deus abençoe a todos. Bom dia, Deus abençoe vocês. De Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Alvorada, no Tocantins, a Ângela Sandra. É isso? É isso, a Ângela Sandra. Bom dia, Urupês. Gostaria de saber por que o mercado do limão Tahiti não está reagindo. Henrique, vou buscar essa informação pra ti, viu, meu amigo? Não sei te dizer agora sobre isso, mas vamos buscar a questão aí do limão Tahiti pra você, tá bom? Olha só, e uma colega aqui nos perguntou, a Dária, sobre o mercado de suínos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado de suínos. A Letícia, que é a nossa especialista aqui em proteínas animais, já trouxe uns comentários iniciais. Olha só, China menos presente no mercado, oferta interna maior que a demanda, preços caindo e os custos ainda muito elevados. O que eu acabei de falar para os preços do milho, para os preços do farelo, vão impactar diretamente no seu dia a dia. Suinocultor, avicultor, pecuarista de leite, pecuarista de corte, se você faz ovelha, se você faz o que quer que seja de pecuária, os seus custos estão altos, tá? E seguirão altos, segundo os especialistas. Nós estamos falando de um prejuízo de mais de R$200 por animal abatido no estado de São Paulo, viu, Dária? Quando a gente vai para Mato Grosso, se eu não me engano, nós temos aí R$180 por animal. Os prejuízos são muito severos. A suinocultura já passou outros momentos como esse, mas talvez de forma não tão agressiva por conta da pandemia, por conta da inflação e do poder corroído de compra do consumidor brasileiro, que está consumindo menos proteínas animais, menos carnes. Isso vai impactar primeiramente na carne bovina, na sequência, carne suína e de frango. Os ovos sentem menos porque são um alimento mais barato, mais acessível, então eles têm uma demanda mais constante, embora tenham sofrido pressão sobre os preços também e principalmente sobre as margens, porque os custos são muito altos, então isso tudo tá na conta, né? Então, é um momento bastante preocupante para o mercado de suínos, tá? A gente tá de olho, a Letícia traz todos os dias o mercado de suínos, o fechamento das principais praças de comercialização, não só para suínos, mas para aves também. Toda quinta-feira tem mercado de suinocultura independente, um giro pela suinocultura independente, que é um trabalho exclusivo também do Notícias Agrícolas, tá bom? Olha só, a Letícia já nos consegue informações aqui do CPEA pro limão Tahiti. Então, Henrique, olha só, o Tahiti, além da demanda restrita no segmento in natura, permaneceu com oferta elevada no estado de São Paulo, que é um polo produtor. Porém, a moagem da fruta nas indústrias paulistas já começa a dar sinais de melhora.
Então, de repente, o mercado aí do limão Tahiti pode reagir para você nos próximos dias, viu, Henrique? Vamos ficar de olho, o CPEA sempre conosco. Falando um pouquinho de frutas, inclusive, a gente pode puxar essa pauta para dar essa outra informação importante. Brasil bateu recorde na exportação de frutas em 2021 ontem. Ou anteontem, o presidente da Abra Frutas falou ao Notícias Agrícolas, deixa eu puxar aqui. Ontem, o presidente da Abra Frutas, o senhor Guilherme Coelho, deu entrevista ao Notícias Agrícolas e disse o seguinte: o Brasil bate recorde de $1 bilhão com exportação de frutas e expectativa para 2022 é com a abertura de novos mercados. O Brasil vem abrindo muitos mercados quando o assunto é agronegócio e principalmente no setor de fruticultura, tá? Nossas frutas têm um status muito elevado no mercado internacional. E a gente traz essa condição, portanto. Essas informações você pode checar aqui também no Notícias Agrícolas. Vou deixar para vocês o link no YouTube, tá? E aí a gente tem essa situação toda aí de olhar bastante para as nossas frutas sendo exportadas, batendo recorde atrás de recorde, coisa boa. Ontem falaram para mim que eu não dou notícia boa no Bom Dia Agro, né? Mas, Carla, em que programa vocês propagam boas notícias? Até agora só tragédia. Então, amigos, está aí uma boa notícia. Batemos recordes das nossas exportações de fruta em 2021, $1 bilhão, e teremos boas perspectivas aí para 2022, tá? Tá aí uma boa notícia. Williams mandando bom dia e o Ronaldo também lá no YouTube. Periódico Brasil, o tempo do futuro. Bom dia, jornalista do agro. Futuros do milho laterais. Demais devido às questões climáticas ruins para o mercado do milho. É isso mesmo, pessoal de Santa Isabel, em São Paulo, conosco por aqui. Obrigada pela gentileza de nos atualizarem com essas informações, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho de mercado de boi gordo, senhoras e senhores. Agora, 9 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Temos ainda mais alguns minutinhos, né? Meu editor fica só me olhando aqui, porque o bichinho tem que se revezar em 2 estúdios até que chegue o resto do time da técnica. Mas ele é uma pessoa fofa, o Mateuzinho. Um dia eu vou virar a câmera pra vocês conhecerem o Mateuzinho, que é uma coisa fofa, tá? Vamos lá. Mercado de boi gordo. Informações da Scott Consultoria. Neste momento, revisões para baixo na produção de soja da América do Sul. Coisa boa que a Scott também analisa os grãos, justamente para informar os pecuaristas sobre os seus custos de produção. E preços ainda estáveis no mercado paulista, tá? As cotações ficaram estáveis nas praças paulistas. Já no sul do Tocantins, com o avanço das escalas de abate, os frigoríficos abriram o dia ofertando R$2 a menos da vaca gorda na comparação feita diariamente. As cotações do boi gordo e novilha gorda ficaram estáveis. Quer uma informação complementar? Vou te dar agorinha, tá? Que inclusive foi um dos nossos destaques ontem e hoje tem atualização dessas informações. Não se esqueça, né? Informações do mercado do boi gordo. Deixa eu abrir aqui a nossa entrevista de ontem para dar essa manchete para vocês, que eu também separei aqui. Foi o Fernando Henrique Iglesias, analista de mercado da Safras e Mercado, dizendo o seguinte: cotações da arroba do boi gordo seguem firmes em São Paulo, mas já começam a perder força em outras praças como Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Acabei de dar essa baixa de R$2 por arroba em Tocantins, né? Segundo ainda informações do Fernando, queda das cotações das proteínas alternativas, frango, suíno e ovos, pode ser limitador de alta para carne bovina. Lembram que eu falei para vocês agora que as outras proteínas estão sentindo a pressão, né? Os preços estão caindo por conta de uma demanda menor. Essa queda nos preços da carne suína, de frango, nos ovos, também vai limitar um pouco a demanda por carne bovina, porque isso sinaliza que os preços estão altos para o consumidor final, ok? Então, não deixe de acompanhar aqui, todos os dias tem informação atualizada sobre o mercado do boi gordo, boletins ao vivo com o Alexander Horta, produzidos por Andressa Simão, nossa produtora aqui, tá bem? Vamos lá. Sim, o pessoal me pediu informações do feijão, né? Vou deixar aqui também um link importantíssimo quando o assunto é feijão.
Marcelo Líderes esteve conosco essa semana, ontem, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, e disse o seguinte: cotações do feijão têm tendência de alta no primeiro semestre, com oferta curta por conta da menor área plantada e quebras de safra. O Paraná é um dos principais estados produtores de feijão e teve uma quebra agressiva na sua safra em função da seca. E isso impacta em preços mais elevados, tá? Segundo o Marcelo Líderes, os preços do carioca podem buscar os R$ 40 por saca, e aí vai ser uma festa do preço alto no feijão, mas pouco produto para se participar do mercado. Vou deixar para você aqui, Daniel, esse caminho, tá? Ó, menu vídeos, feijão, pode procurar pelo Marcelo Líderes, tá? Ouça essa entrevista, o Marcelo é o maior especialista nesse mercado quando a gente olha para o Brasil. E temos ali o link também para o pessoal do YouTube, tá bem? Pessoal do YouTube, Marcelo Líderes, menu vídeos feijão, tá? Então vai ficar por dentro de todas as informações deste mercado. E vamos falar essa semana também sobre arroz, tá, pessoal? A seca tá tirando o potencial produtivo das lavouras gaúchas, mesmo as irrigadas, né? É uma situação muito séria. Falamos já sobre isso com a Federa Arroz. Estamos tentando agendar aqui o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, para atualizar essas informações para vocês também, que eu sei que é um mercado que vocês me pedem muito aqui no Bom Dia Agro. É o mercado de arroz, a gente vai falar sobre ele também, tá? Bom, vamos ver o que já é notícia nesse site. Agora, 9h21 pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma rodada aqui nas notícias pra gente concluir o nosso Bom Dia Agronegócio. Banana, exportações de 2021 superam as de 2020. Petróleo renova máximas de 7 anos e Brent quase bate os $90 nesta quarta-feira, notícia de Jonathan Simeão. Dólar acompanha exterior e abre em leve queda frente ao real. Mercados de açúcar, café e soja já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Vice-presidente da Argentina diz que pagamentos ao FMI custam mais do que a Covid. Quem é? Quem é a vice-presidente da Argentina? A grande Cristina Kirchner, pelo amor de Deus, senhoras e senhores. Essa senhora, ela já não bate, né? Eita, Cristina Kirchner não bate com as 9. Inflação britânica vai ao máximo em quase 30 anos e eleva a pressão sobre Banco Central e famílias. Gente, a questão no Reino Unido é muito séria. Há um desabastecimento. A questão do Brexit provocou uma série de desdobramentos. Justamente o desabastecimento é um deles. A inflação está altíssima e o desabastecimento retroalimenta a inflação. Então, a questão econômica do Reino Unido é bastante séria e delicada agora. Boris Johnson deu umas escorregadas aí nos últimos dias, tá uma confusão total. A Rainha Elizabeth sofreu um atentado lá outro dia, né? Um doido entrou com um arco e flecha, queria entrar no palácio de Buckingham, matar. Nossa, essa mulher, ela fala que ela tem 90 e tantos anos, mas deve ter mais de 100, né? E aí entra ainda um doido que quer matar a pobrezinha ali, a velhinha que toma, não sei, 7 drinks por dia. De arco e flecha, senhoras e senhores, é dureza, viu? Não é fácil ser rainha, não. Ser a Rainha Elizabeth ainda, senhoras e senhores, é dureza. Informação importante para você, leite. Preço fecha 2021 com recuo de 9,5%. Cenário para 2022 é desafiador. É custo alto, tirando margem do pecuarista leiteiro, tá? Ações da China fecham em baixa com investidores realizando lucros em saúde e veículos elétricos. E na nossa agenda de hoje, um dos destaques é o IEA, ou Agência de Administração de Energias nos Estados Unidos, reportando relatório mensal sobre o mercado de petróleo nessa quarta-feira, dia 19 de janeiro, tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia até aqui no nosso Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. É um prazer dividir minhas manhãs com vocês. Aquilo que eu não consegui responder hoje já tá aqui no meu WhatsApp. A gente vai respondendo ao longo das próximas edições, tá certo? Obrigada pelas suas perguntas, pelos seus comentários. Continue fazendo isso, porque é dessa forma que a gente consegue atender as suas demandas de informação para que você possa tomar boas decisões e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Combinado? Até amanhã. Boa quarta-feira para você. A gente se vê já já no noticiasagricolas.com.br. E se você
ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, Notícias Agrícolas Oficial. Vai seguir as nossas outras redes sociais também. Vai ativar o sininho lá no YouTube para acompanhar a nossa programação ao vivo e ficar ainda mais bem informado, tá certo? Até amanhã.